alegria, um prazer estarmos aqui no nosso Conversa de Vida, e sempre é bom receber amigos. Eu sou o pastor Henrique, está conosco aqui o pastor Adilson Henrique, o apóstolo Paulo Ventura e a apóstola Cosma, com muita alegria, brilhantando aqui o nosso programa Conversa de Vida, neste dia tão especial, maravilhoso, desse ambiente tão agradável. Como diz o pastor Adilson, sempre quando nós chegamos aqui, parece que há um enriquecimento, né? Traz assim uma alegria muito grande. E hoje nós estamos com um tema, apóstolo Paulo Ventura, uma coisa interessante, né? Na realidade, nós precisamos entender o seguinte: todo líder merece confiança? Aí é uma interrogação. Todo líder merece uma confiança? E eu começo aqui com o apóstolo Paulo Ventura. E apóstolo Paulo Ventura, e aí? Todo líder merece? Sim ou não? De jeito nenhum. De jeito nenhum. Nem todo líder merece confiança. Isso você talvez possa não gostar, não concordar, mas essa é uma realidade. Pode ser líder político, líder religioso, qualquer tipo de líder. Ele sofre também tentações, ele sofre também os reveses da vida. Ele é um ser humano normal, ele pode ter suas quedas emocionais, psicológicas, espirituais. Então, de vez em quando, ele pode fracassar também. Então, para encontrar um líder que mereça confiança, você tem que saber se realmente ele pode passar por todas essas situações. Até hoje, o único que nós encontramos que mereceu 100% da nossa confiança chamava-se Jesus Cristo. Morreu jovem, ressuscitou e foi embora. Não ficou por aqui. Esse aí, apóstolo Aventura, dando início aqui, olha, ele já pegou quente, ele já entrou quente, né? Eu até pensei que ele ia falar assim, não, vamos chegar, até chegar, falar, mas ele já começou a bater quente. Então, queridão, fica aí. E aí, pastor Adilson? Apóstolo Paulo Ventura entrou quente. E pode entrar quente. Eu não sei se o pastor Adilson Henrique vai ficar um pouquinho assim, porque ele também é quente também ele bate um pouquinho, eu conheço. Mas, pastor Adilson, e aí? Mediante essa situação que nós estamos vivendo nesse país, no mundo, e às vezes a gente se espelha em algum líder, né? E às vezes chega no final, a gente vê que não é aquilo ali. Eu quero trazer um carinho muito especial, porque, querido, nós não estamos aqui julgando. Nosso Conversa de Vida é para trazer um esclarecimento para você, né? Você pode estar do outro lado aí, nosso Zé Benalta, pode estar achando, estão julgando. Não. Nós estamos aqui trazendo uma reflexão para você refletir. E aí? Chega no final de tudo, tá lá no finalzinho, então, não é aquilo que eu imaginava. E aí, pastor Adilson, como é que fica essa situação? Os irmãos já discorreram de uma maneira muito bacana, o pastor Henrique e o apóstolo Paulo Ventura falando sobre essa quebra de confiança, porque nem todo líder merece. Nós olhamos para a Bíblia, vamos olhar o Paulo, que não é o apóstolo aqui, é o outro apóstolo Paulo. Ele disse: sede meus imitadores, assim como eu sou de Cristo. Então, ele deu exemplo para que nós olhássemos para ele. Mas hoje, para líder, olhando para os líderes atuais, nós estamos vendo que há muitas pessoas que já se desvirtuaram totalmente. Então, tem aquele líder fracassado, o líder que deixou tudo, e você não pode confiar em qualquer pessoa, especialmente quando se fala do aspecto que o senhor está elencando sobre a confiança, porque você vai abrir o seu coração para um líder, abrir um coração, e você se decepciona, porque aquela pessoa que você contava em falar alguma coisa para ela, ela expôs a sua vida, ela acaba acabando com uma família. Por quê? Verdade. Porque ele não tem caráter, não tem hombridade, enfim, não tem sérios de quesitos. Então, eu acredito, como os pastores já têm abordado aqui, eu quero ficar na linha em que não merece confiança todo líder, não. Há líderes e líderes. Então precisa separar aquele que realmente é o imitador de Cristo, aquele que tem uma conduta ilibada, e aquele que simplesmente é um fanfarrão, é aquele homem que não se deva confiar, e a esse você é bom fugir até dele. Muito bom, esse foi o pastor Adilson Henrique, e nós estamos hoje abrilhantando aqui o nosso Conversa de Vida, e eu quero até dizer que talvez ela vai acreditar, porque aqui tem o homem de Deus, pastor Adilson, mas é a primeira mulher abençoada, a primeira apóstola que participa do Conversa de Vida. Está sendo um marco hoje, né? A apóstola Cosma, que é do nosso coração.
eu tenho eu sou, não vou dizer apaixonado, porque senão o apóstolo Ventura vai botar aqui na frente dele, mas é uma mulher que tem sido um referencial pra gente. Admiro a apóstola Cosma. Agora, apóstola Cosma, nessa situação que a apóstola está vivendo, a apóstola como mulher, como líder, e aí, tanto, né, no líder, né, que a gente pode dizer masculino, mas na realidade no líder feminino, e aí, há o mesmo segmento, a mesma situação, ou muda alguma coisa? E aí, apóstola Cosma? Sim, da questão da confiança em um líder, seria muito bom que nós pudéssemos dar esse voto de confiança a todos os líderes, principalmente aqueles que vivem pautados ou que deveriam viver pautados nos princípios da palavra de Deus, né? E até porque temos como um grande exemplo o maior líder dessa terra, que foi Jesus Cristo, de um testemunho de uma vida sem igual. E que também, após o seu grande exemplo de vida como o maior líder da terra, para nos trazer o grande ensinamento, tem o apóstolo Paulo, que já foi mencionado, né? Que chegou a dizer que ele não era mais ele que vivia, mas Cristo vivia nele. Então, aqui fica a nossa palavra de incentivo aos nossos líderes, a qual o amamos e respeitamos, né, que são homens de Deus. Fica o incentivo para viver realmente uma vida pautada na palavra, nos exemplos de Cristo e muito mais também após o Senhor ter sido recebido ao céu. A palavra do apóstolo Paulo: seja meus imitadores como eu sou de Cristo, porque essa imitação é realmente pautada em todo um testemunho de vida, e é isso que é importante para todos aqueles que estão ao nosso redor, confiando e seguindo na tentativa de ver o exemplo pautado nesse evangelho tão poderoso, tão fiel e tão verdadeiro. Maravilha, olha, a apóstola Cosma realmente hoje a turma aqui tá batendo firme, né? Tá batendo firme. Agora, apóstolo Ventura, tem que aproveitar mais aqui, porque é difícil esse homem tá aqui, é difícil, é complicado, tá sempre em conferência, tá nos devendo uma conferência, né? Precisa trazer uma conferência aqui na nossa igreja, tá devendo. Mas voltando aqui, apóstolo, aqui no nosso, aqui nesse tema tão maravilhoso, tudo que o apóstolo foi quente no início. Tem ainda algumas coisas, alguma linha, pode introduzir alguma coisa, há alguma coisa que pode ser trabalhada nisso aí, ou o apóstolo vai com a sua palavra dura até o final? Eu vou dar uma explicação para fundamentar a minha opinião. Jesus Cristo, antes da igreja começar, ele deu algumas explicações para os discípulos de como seria a igreja. Uma das características da igreja que ele falou que seria e existe até hoje, é que na igreja haveria trigo e joio. Haveria bode e ovelha, embora se referisse a nações. Haveria fiéis e infiéis. Então toda igreja tem trigo e tem joio. E a questão é que às vezes, como nós não temos discernimento, nós pegamos alguém da área de joio e consagramos a liderança. Colocamos na liderança. Então você pega um líder joio, não um líder trigo. Se é um líder trigo, você pode confiar, mas se é um líder que você tirou da parte do joio da igreja, mais cedo ou mais tarde ele vai decepcionar as pessoas, não tem jeito. Porque o caráter dele já é um caráter ruim, um caráter de joio, um caráter de quando é submisso, está quietinho, mas quando vira líder, ele se transforma e muda completamente. Então muitas vezes nós temos esse tipo de problema. É que tiramos alguém, pensamos alguém, não da área do trigo da igreja, mas da área do joio da igreja. E um outro detalhe interessante, há um certo relativismo na questão da confiança no líder. Porque, por exemplo, Jesus Cristo tinha confiança de muita gente. Mas se você pedisse opinião ao rabino, se você pedisse opinião ao fariseu, não confiamos nele não, de jeito nenhum, nós não queremos nada com ele. Então depende de quem você está exigindo fidelidade. Se você é um bom pastor para suas ovelhas, se você é um exemplo para suas ovelhas, elas vão confiar em você. Com certeza, você vai merecer a confiança delas, né? Porque você está sendo realmente um exemplo, conforme ele falou aqui do apóstolo Paulo. Um exemplo, o apóstolo Paulo, se você perguntasse até a outros apóstolos que confiavam nele, não confiavam. Pedro nunca trabalhou com Paulo, não se dava com ele. E Pedro, o que você acha de Paulo? Não quero papo com Paulo não, que Paulo é meio cabeça quente, é meio soberbo, é meio isso, entendeu? Então não quero papo com ele. Então, às vezes é relativado. Tem crente na sua igreja que vai dizer o seguinte: não,
Apóstolo Ventura, eu confio plenamente no pastor Henrique. Claro, você é o exemplo para ele, você dá a vida por ele, mas vai ter um que você não confio muito nele, não sei o que, vou esperar. Isso é uma questão que é relativada por causa disso. Porque às vezes nós não procedemos conforme a pessoa deseja, então ele perde a confiança na gente. Olha, muito bom, muito bom. Agora, pastor Adilson, me diz uma coisa. De tudo que nós estamos falando aqui, confia, e aí tem o joio, o trigo, e o apóstolo levantou uma coisa interessante. Às vezes, como descobrir isso, né? Como ter a revelação se nós estamos levantando um líder? E é uma polêmicazinha. Uma pimentinha aqui que não é debate, né? Mas aí como saber se nós estamos levantando joio e levantando trigo, né? E aí a gente passa essa bola aqui pro pastor Adilson, porque o negócio tá tão bom, entendeu? Então a gente... Esse é assunto palpitante, né? O apóstolo ali botou a pimenta, o senhor foi e botou mais um monte de pimenta, enfim. É aquela questão da aonde caíram as sementes, né? Eu penso que, além disto, eu quero só parafrasear isso pelo seguinte, porque quando nós olhamos esse comentário, ele é forte. Ele é forte. Como é que você identifica? Primeiro você precisa buscar. Hoje as lideranças não estão buscando em oração, não estão buscando em detalhes para poder separar um obreiro, trazer um obreiro para estar próximo. Agora, nós temos um exemplo clássico que nós não devamos fazer igual, que foi o exemplo de Jesus. Eu vou perguntar para o apóstolo Paulo Ventura, para a apóstola Cosmo e o pastor Henrique, se vocês confiariam hoje botar um diretor na sua igreja, botar como um procurador, um tesoureiro, que tivesse o hábito de desviar dinheiro. O senhor faria isso? De jeito nenhum. O senhor faria? De jeito A senhora nenhum. faria? De maneira nenhuma. Ninguém faria. Não tem como. Mas Jesus botou um camarada lá. Ele botou Judas, ele falou assim, ele vai ser o meu tesoureiro. Mas aí, pastor, Você- isso aí é o contrário. Aí é a liderança confiando no liderado. Não, pois é, mas é o que eu quero dar o exemplo aqui. Ele botou o camarada lá, né, ele era o líder, ele botou o camarada lá e ele falou assim, mas Jesus ele estava dando um exemplo para a igreja de hoje. Verdade. Ali ele deu a permissão, falar assim, para todo mundo tem oportunidade. Não pode dizer. Não pode dizer. Então hoje quando a pessoa entra, o líder ele precisa ter esse poder de seleção. Às vezes ele não vai saber. Às vezes ele está lidando com uma pessoa pernóstica. Às vezes a pessoa trabalha com você até a hora, né? O apóstolo Ventura separa aquele homem, puxa a vida, esse homem aqui eu vou preparar para estar do meu lado. Daqui a pouco, depois de 7 anos, o camarada ali sendo alimentado, tirou o camarada lá do bagaço. Aí no 8º ano o camarada diz assim, pastor, eu cresci e tal, ele estica, rapaz, mas ele diz Deus falou comigo para a apóstola Cosma, olha rapaz, mas eu investi tanto nesse moço e tal, ela, meu bem, é assim mesmo, não, mas poxa, o meu coração fica triste, mas ele investiu naquele camarada. Verdade. Eu estou dando um exemplo aqui, que Deus me deu agora um exemplo. Então o apóstolo, agora eu não vou investir mais no outro fulano, não deixa de investir no outro por causa desse. É verdade. Por causa desse, então, essa questão da confiança, da confiabilidade, se o apóstolo olhasse e percebesse que aquele homem ia fazer aquilo, ele não ia fazer. Mas Deus deu oportunidade e aquilo que ele tinha no coração era de Deus. Verdade. Agora, quem se desviou foi ele. Tem um detalhe também, nós não vemos o futuro. Né? Nós trabalhamos com o presente na igreja. Nós julgamos a pessoa pelo presente. Verdade. Agora, o caso mais emblemático na Bíblia é o seguinte: Deus trabalha com o futuro, ele é onisciente, sabe, né? Por que então que ele botou Davi para ser rei de Israel se sabia que ele ia adulterar lá na frente? Pois é. E foi o homem segundo o coração de Deus. E Deus confiou nele. Confiou nele. Eu sim vou botar ele aqui para ser rei, mas aqui ele vai adulterar. Mas não tem problema, não, que eu vou castigar, vou dar um jeito, recupero ele. Maravilha. Chegando aqui no nosso finalzinho, eu queria a participação da apóstola Cosma, dizendo o seguinte, apóstola Cosma, na questão hoje, aproveitando aqui, né, essa parte feminina, né, apóstola Cosma, aquela companheira da apóstola que está do seu lado, vamos pegar aqui um gancho aqui do que os pastores falaram, e aí a gente, a apóstola tal, confia, tal, investe, tal, e chega no final, ela diz assim, né,
tudo que eu aprendi, não aprendi nada com ela. Ela não me ensinou nada, né? Tudo que eu aprendi foi por meu próprio mérito. E aí? Eu sou mais do que ela. E aí, apóstola, como é que fica a situação? O coração, né? Como é que fica o nosso coração desse jeito? Para nós que procuramos estar sempre ensinando, discipulando, né, as pessoas, as mulheres, principalmente, para estarem mais ao lado do nosso trabalho, no dia a dia, do ministério pastoral, de tudo, há uma certa decepção, sim, na verdade. E acontece que muitas das vezes essa honra lhe é tirada, E o princípio da honra é fundamental para até mesmo que aquele que de uma forma ingrata trabalhou, né, até podemos dizer com má intenção de aproveitar os momentos do aprendizado. Verdade. E colocou no coração uma semente de se beneficiar e depois abandonar, é a questão da desonra. E a gente realmente lamenta, pastor Henrique, a gente não temos como evitar esses acontecimentos, não é verdade? Jesus, sabendo que Judas ia traí-lo, o Senhor confiou e botou. Mas o Senhor tinha onisciência e sabia que estava colocando e que haveria a traição posterior. Mas nós humanos, servos do Senhor Jesus, por mais que venhamos, né, buscar de Deus, ainda sempre nos causa as surpresas dos momentos, né, que estamos sujeitos a passar e a sofrer aqui na terra. Mas a verdade é que bom é Deus e fiel é o Senhor. Maravilha, meu Deus, hoje, olha, esse programa, os nossos internautas devem estar dizendo assim, da onde que esse pessoal tirou um assunto tão importante como esse e um esclarecimento tão grande como esse. Sabe, querido, é porque Deus é misericordioso. E a Bíblia diz em Lamentações 3:22, as misericórdias do Senhor são a causa de não sermos consumidos, e a sua misericórdia se renova a cada manhã. Deus está renovando a sua misericórdia, renovando a alegria no seu coração. E nós vamos para as nossas considerações finais no nosso programa Conversa de Vida, porque vou te dizer, olha, querido, todo líder merece confiança. Foi trabalhado aqui de maneira muito especial. Apóstolo Paulo Ventura começou duro, mas depois ele veio, vai crescendo. Aí o pastor Adilson veio confortando. E eu acredito que aí chegou o apóstolo Cosma e falou, bom, está concluído. Aí você está em paz aí e esclarecido. Vamos às nossas considerações finais. Conosco aqui, pastor Adilson Henrique, da Assembleia de Deus, Jardim Nogueira. Aquela igreja bonita, linda, maravilhosa, aqui em Boa Sul. Pastor Adilson, suas considerações finais. Poxa, pastor Henrique, muito obrigado pela oportunidade de estar aqui. Agradeço a Deus mais uma vez, agradeço a Deus pela sua vida, da Amém. sua família, Amém. da família Nova Vida em Patronato, a igreja que tem um tanque de guerra na frente, em frente ao Oeste, viu? Você pode vir todo domingo às 18 às 20 horas. Aqui o negócio é bom, né? Um abraço a toda a família nogueirense. Nós estamos lá na Rua Dona Clara 710, ali na entrada do Boa Sul. E um abraço lá ao meu amigo lá, nosso amigo, está lá nosso amigo na Inglaterra. O Gameleira, família Gameleira, um abraço grande para vocês. Os irmãos estão assistindo na Alemanha, tem aí curtido, e os irmãos também estão lá na Europa, Estados Unidos também, e Deus abençoe a todos os irmãos. Eu quero mandar um abraço para a missionária Mônica, para o Ariel e o Adilmon Queira. E feliz por estar aqui, né? Feliz por esse momento tão especial, conhecer o apóstolo Paulo Ventura, a apóstola Cosmo. A gente está sempre crescendo aqui. Verdade. E esse assunto, Webenalta, foi muito bem dissecado. Nós falaríamos muito mais coisas aqui, mas eu acho que foi assim de fundamental importância. Eu quero crer que Deus tem uma palavra de bênção através desse projeto tão bonito que é o Conversa de Vida. Deus abençoe em nome de Jesus. Um abraço a todos os nossos irmãos ali do Jardim Nogueira, né? Aquela igreja abençoada, né? Os nossos irmãos. Quero mandar um beijo, um abraço para todos os pastores, e também encontrei com o pastor Oséias. Pastor Oséias, pede a liberação para o pastor Adilson para estar aqui. Pede que ele é carinhoso, com certeza. Olha, eu sou muito respeitador, né? Mas pastor Adilson vai liberar aqui o pastor Oséias para estar aqui, um amigão,
Gosto muito do pastor Zéias, né? Que Deus possa abençoar aquela igreja abençoada. Hoje, uma programação linda, né? Hoje nós estamos aqui na nossa igreja e também de Jardim Nogueira, né? Então aqui a gente tem essa parceria e a gente estamos longe um do outro, não há dificuldade nenhuma. Mas o nosso abraço, o nosso carinho aí para os nossos irmãos e a missionária Mônica, muito obrigado. E Deus possa abençoar a missionária Mônica, né? Meu pastor. E o pastor Alexandre Campos completou mais um ano de vida. Estive domingo na Igreja Batista do Gradim, né? Muito bem. Para o pastor Alexandre, estive ali no seu aniversário no domingo, dei um abraço ali, uma comemoração linda ali na Igreja Batista do Gradim. Meu abraço, meu carinho. Também estive essa semana reunido aqui no gabinete com o pastor Miguel da Igreja Presbiteriana do Paraíso, né? Pastor Miguel, meu amigo, meu irmão, vai estar conosco aqui brevemente no Conversa de Vida. Ele também está mandando um abraço a todos os nossos rebenautas e ele está indo para os Estados Unidos, fazendo propaganda lá da nossa Conversa de Vida, está sendo uma bênção lá nos Estados Unidos, lá na Flórida, em outros países, outros lugares lá dos Estados Unidos, que eu não sei que ele, Boca Raton, agora vem na minha cabeça, Boca Raton, ele fala, pastor, estou lá anunciando Conversa de Vida, né? E aqui, conosco, abrilhantando hoje, depois de longa data, né? Com muita dificuldade, a agenda é complicada, mas o homem tem um coração aberto e eu glorifico a Deus, né, que ele está no meu coração e não paga aluguel. Apóstolo Paulo Ventura, suas considerações finais. Amém, pastor Henrique. Eu agradeço a oportunidade de estar com os companheiros aqui, conhecendo o pastor Adilson, que eu não conhecia, grande companheiro aí da Assembleia de Deus, e não somente o pastor Henrique aqui de Patronato, Nova Vida, minha esposa que me acompanha também aqui, e um abraço para os irmãos que nos ouvem aí, com muita alegria. Quero que você entenda que as nossas opiniões aqui, a nossa conversa aqui, você pode concordar ou discordar, mas você está livre para pensar. E nós falamos de coração aberto, falamos sem ofensa a ninguém, mas essa é a nossa opinião, aquilo que nós pensamos e imaginamos, até porque aqui são homens e mulheres já com um largo tempo de experiência ministerial e já sabem as situações pelas quais passaram. Se fosse escrever um livro sobre traição, infidelidade e outras coisas mais, eu não escrevi um livro, escrevi uma coleção, pelo tempo que eu tenho de ministério, pelo que eu tenho passado. São 42 anos de ministério. Vocês imaginem as decepções que eu passei na minha vida. Verdade. Aliás, um tema bom para o próximo programa, pastor Henrique, é como lidar com as decepções ministeriais. Eita, isso aí. Obrigado a vocês. Isso aí. Próximo programa, nós vamos falar aí, né? Como lidar com as decepções pastorais, né? Coisa tremenda. Isso aí, apóstolo. Isso aí, maravilha, né? Apóstolo, dá seu endereço aí, como é que faz a pessoa encontrar contigo? Nós estamos lá no Meia, né? No Meia nós estamos lá na rua Adolfo Bergamini, 346. Temos nossos cultos aos domingos lá, nas quintas-feiras. E também outras igrejas do Rio de Janeiro, temos na Tijuca, lá em Jacarepaguá, em Bangu, etc. Maricá, aqui perto. E Macaé, e por aí vai, Petrópolis. E quando você quiser estar lá, nós temos aí no Facebook também no Paulo Ventura, o Facebook é Paulo Ventura, somente isso. E estamos aí com o coração aberto para a gente conversar, bater papo e dar a informação que for necessária para todos os nossos companheiros. Deus abençoe a todos em nome de Jesus. Querido, olha, eu quero aproveitar a oportunidade que o apóstolo Paulo Ventura está aqui. Olha, é um homem que traz um esclarecimento muito bom na questão da Santa Ceia, né? O esclarecimento que ele traz sobre Santa Ceia, 2 ou 3 vezes ele ministrou a ceia aqui na nossa igreja, e ele falou, e hoje a gente fala para a igreja na hora da Santa Ceia, e pergunta, irmãos, e aí, tá lembrado dos 5 elementos da ceia? E os irmãos não esquecem. Amém, glória a Deus. O irmão não esquece. E engraçado para o apóstolo Aventura, que os irmãos já colocam agora, não colocava, agora já coloca os 5, né? As 5 taças, né? As 5 taças, aí eu digo, aí irmão, primeiro alimento, segundo alimento, terceiro alimento, quarto alimento, quinto alimento. Eu faço igual um pastor que tem aí, que eu conheço. Vai, irmão! Vai, irmão! Eu estou aprendendo com ele, né? E o apóstolo Aventura nos ensinou. Vamos aqui nossas considerações finais com o apóstolo Cosma também, dando as suas considerações finais. Nosso programa Começa de Vida. É um prazer muito grande, pastor Prazer, Henrique. minha querida. Agradecemos esse momento tão importante para nossas vidas, né? Tá de parabéns pelo programa. E a questão realmente das 5 taças à mesa são as 5 promessas de Deus, das quais todo mês estamos aí lembrando e acreditando que são verdadeiras para as nossas vidas. E a nossa palavra aqui também, que você seja abençoado grandemente nesse dia, meditando em tudo aquilo que foi colocado nesse programa. Que Deus te abençoe.
Maravilha, essa foi a apóstola Cosma, poxa, abrilhantando o nosso programa Conversa de Vida hoje. Eu não esperava esse presente de Deus hoje, e como o pastor Adilson sempre fala, sempre nossos programas, sempre Deus nos surpreende, a gente glorifica a Deus. Querido, você querendo entrar no nosso programa, hoje nós temos nossa TV Vida, o Face TV Vida, né? Você entra lá, você vai ver todos esses episódios que nós estamos passando aqui, ou entra no YouTube, coloca lá, Conversa de Vida Pastor Henrique, lá no Google ou YouTube, você vai ver lá, vai acessar. Ou entrando na nossa página www.invpatronato.com, né? Você entra lá e na nossa página tem um devocional diário todos os dias para a sua meditação. Amém, querido? Querido, quero lembrar os irmãos que é o nosso grupo jovem, dia 31, ele mandou lembrar aqui, pastor, fala no Conversa de Vida, 31, a nossa festa da primavera. 31, a nossa festa da primavera aqui na nossa igreja. Você é o nosso convidado especial. Queremos dar um abraço a todos os nossos internautas, todo o nosso carinho, todos os nossos irmãos que têm acompanhado o nosso programa de vida, que Deus abençoe a sua vida. Quero agradecer mais uma vez os nossos, aqueles irmãos que cooperam, né? São grandes cooperadores com esse programa Conversa de Vida, que Deus abençoe. Um abraço da senha, qual a senha? A senha Tiago Gonçalves. Senha Tiago Gonçalves, nosso grande amigo cameraman Rodrigo, cameraman, trazendo aqui esse trabalho, querido, porque você não sabe, por trás dos bastidores sempre tem alguém trabalhando com grande fidelidade, e você está vendo aí o nosso cenário novo, programa novo, e a gente agradece a Deus. Muito obrigado pela sua atenção, até um próximo programa Conversa de Vida. Deus abençoe, um abraço, querido.